Você já parou para pensar sobre o que realmente é essencial em sua vida, em meio a todos os compromissos, desafios e correria do dia a dia? Muitas vezes nos vemos imersos em uma infinidade de tarefas, buscando realizar nossos sonhos e alcançar nossos objetivos. Contudo, será que em meio a toda essa busca incansável, estamos priorizando o que realmente importa? Meu irmão, minha irmã, pause por um momento e reflita comigo. Será que, no meio de tantos compromissos, preocupações e sonhos, estamos dando a Deus o primeiro lugar em nossas vidas? Ou será que Ele ficou esquecido, perdido entre as urgências do dia a dia, como mais uma tarefa na nossa lista interminável? Deus não quer ser apenas mais um item na sua agenda. Ele não deseja as sobras do seu tempo, os restos da sua atenção. Ele quer o primeiro lugar no seu coração. Porque quando colocamos Deus acima de tudo, algo extraordinário acontece. Nossa vida se transforma. As lutas não desaparecem, mas ganhamos força. As incertezas não acabam, mas encontramos paz. E você? Será que tem colocado Deus em primeiro lugar? Ou será que Ele está competindo com seus projetos, seus relacionamentos, seus desejos? Deus não divide o trono do seu coração com ninguém. Ele quer estar no centro, guiando seus passos, iluminando suas decisões, sustentando sua fé. Se você sente que tem deixado Deus em segundo plano, hoje é o dia de mudar. Clame a Ele, abra o seu coração e diga: Senhor, eu te entrego o primeiro lugar na minha vida. E prepare-se, porque quando Deus está no comando, os milagres acontecem. Não deixe essa mensagem passar em vão. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber mais palavras de fé que vão fortalecer sua caminhada com Cristo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E nos comentários, deixe um amém, se você crê que Deus merece o primeiro lugar na sua vida. Vamos mergulhar profundamente na palavra de Deus hoje, amados irmãos. Você sabia que a Bíblia está repleta de ensinamentos poderosos sobre colocar Deus em primeiro lugar? Não são apenas conselhos, mas promessas divinas para quem vive nessa obediência. Vamos explorar juntos essas verdades eternas que vão revolucionar sua vida espiritual. Fique comigo até o final, porque esta não é apenas mais uma mensagem, é um encontro divino preparado especialmente para você hoje. Abra seu coração, deixe que o Espírito Santo fale com você através destas palavras e prepare-se para receber uma unção transformadora. Vamos juntos elevar uma oração poderosa, convidando a presença de Deus para transformar nossos corações. Antes, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder conteúdos abençoados. Deixe seu amém nos comentários e compartilhe esta palavra com quem precisa. Vamos orar? O texto mantém a essência convidativa e motivacional, perfeito para engajar o público. Porque quando a palavra de Deus é semeada, os milagres começam a acontecer. Vamos juntos nesse estudo transformador? Continue comigo. A Bíblia nos mostra com clareza que colocar Deus em primeiro lugar não é apenas um conselho piedoso, mas a chave para uma vida plena e abençoada. Quando Jesus nos ensina em Mateus 6, 31, 33 a buscar primeiro o reino de Deus, Ele está revelando um princípio espiritual fundamental. Nossa vida encontra seu verdadeiro equilíbrio quando Deus ocupa o centro de todas as nossas prioridades. O texto sagrado começa com uma ordem direta: não se preocupem. Quantas vezes nos encontramos ansiosos, correndo atrás de soluções para nossos problemas materiais? Jesus conhece essa nossa tendência e nos alerta que essa é a atitude dos pagãos, daqueles que não conhecem a Deus. Mas nós, como filhos do Pai Celestial, temos um privilégio maior. Sabemos que aquele que criou todas as coisas cuida de nós com amor infinito. A promessa contida nessa passagem é transformadora.
Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Observe que Jesus não diz algumas ou a maioria, mas todas essas coisas. Isso revela a fidelidade de Deus em prover integralmente para os que o colocam em primeiro lugar. Mas o que significa na prática buscar primeiro o reino de Deus? Significa fazer da vontade de Deus nossa prioridade máxima, alinhar nossos desejos e projetos aos propósitos divinos. Confiar que, ao cuidarmos das coisas de Deus, Ele cuidará das nossas necessidades. Viver cada dia conscientes de que somos embaixadores do reino celestial na terra. Esta não é uma mensagem sobre ignorar nossas responsabilidades, mas sobre mudar nossa perspectiva. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, todas as outras áreas da vida, trabalho, família, finanças, encontram seu devido lugar e são abençoadas por essa decisão. Quer experimentar essa verdade em sua vida? Comece hoje mesmo. Reserve os primeiros momentos do seu dia para estar com Deus. Tome decisões baseadas nos valores do reino. Entregue suas preocupações nas mãos do Pai Celestial. Confie que Ele suprirá todas as suas necessidades. Deus não está interessado em competir com suas prioridades. Ele quer ser a base sobre a qual todas as suas prioridades são estabelecidas. Quando compreendemos isso, nossa vida adquire um novo significado e experimentamos a paz que excede todo entendimento. Ao priorizarmos o reino de Deus, estamos fazendo muito mais que uma simples escolha religiosa. Estamos adotando um novo paradigma de vida. Essa decisão radical nos convida a uma profunda transformação interior, onde aprendemos a enxergar todas as circunstâncias através da lente da fé. Quando Jesus nos diz para buscar primeiro o reino, Ele está nos oferecendo um antídoto contra a ansiedade moderna que consome tantos corações. Na prática, essa mudança de prioridade se manifesta de 3 formas fundamentais. Uma nova hierarquia de valores. O que antes parecia urgente e importante ganha novas proporções quando visto à luz da eternidade. Passamos a avaliar nossas escolhas não pelo critério do mundo, o que isso me trará, mas pelo padrão celestial. Isso glorifica a Deus? Uma nova economia de tempo. Nossos dias deixam de ser governados pela tirania do relógio e passam a fluir no ritmo da presença divina. Os momentos de oração e comunhão com Deus deixam de ser intervalos em nossa rotina para se tornarem o eixo central que dá sentido a todas as outras atividades. Uma nova relação com as posses. Livres da escravidão do consumismo, aprendemos a viver no contentamento divino, sabendo que nosso Pai Celestial conhece e supre todas as nossas necessidades reais. O paradoxo glorioso desse princípio é que, ao deixarmos de correr atrás das coisas secundárias para buscar o que é eterno, experimentamos uma provisão que não depende de nossos esforços humanos. Como diz o salmista, fui moço e já agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. 37, 25. Essa verdade exige de nós uma fé prática. Acordar cada manhã com a decisão consciente de colocar os interesses do reino em primeiro lugar, mesmo quando as circunstâncias parecem exigir nossa atenção imediata para outras questões. É na fidelidade nesses pequenos atos diários que descobrimos o segredo de uma vida verdadeiramente abundante. Você está disposto a esse desafio transformador? Experimente começar seu dia com esta simples oração. Senhor, hoje eu te coloco em primeiro lugar. Guia meus passos, direciona meus pensamentos e usa minha vida para a tua glória. E então, observe como Deus começa a reordenar todas as outras áreas da sua vida de maneira surpreendente. Essa pergunta revela um engano comum em nosso tempo.
A ideia de que podemos colher os frutos da espiritualidade sem cultivar o relacionamento com o próprio Deus. O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim, Êxodo 23, não é um capricho divino, mas um convite amoroso ao único caminho de vida verdadeira. Deus compreende algo profundo sobre nossa natureza humana. Sempre serviremos a algo ou alguém. Quando Ele exige exclusividade, está nos protegendo da idolatria sutil que permeia até as boas intenções. Podemos transformar em deuses substitutos. A bondade sem Deus é como flor cortada. Pode manter a aparência de vida por algum tempo, mas está destinada a murchar, pois lhe falta a raiz que a sustenta. O próprio Jesus deixou claro: sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Nossa retidão humana é como trapo de imundície. Isaías 64:6. Quando não brota de um coração totalmente rendido a Ele. O primeiro mandamento é a base para todos os outros. Como poderíamos amar ao próximo como a nós mesmos, se primeiro não aprendemos a amar a Deus acima de tudo? Como praticar a justiça, se não conhecemos aquele que é a fonte de toda justiça? A ordem de priorizar a Deus não é egoísmo divino, mas pedagogia celestial. Só podemos dar aos outros o que primeiro recebemos dele. Na prática contemporânea, esse mandamento nos confronta. Quando passamos dias sem orar, mas checamos redes sociais compulsivamente. Quando nos orgulhamos de nossa moralidade, enquanto marginalizamos a Deus para os momentos religiosos. Quando buscamos soluções em todo lugar, antes de nos voltarmos para o Altíssimo. A verdade libertadora é esta: quando Deus ocupa seu legítimo lugar em nosso coração, todas as outras virtudes, bondade, compaixão, retidão, deixam de ser esforço humano e se tornam fruto natural do Espírito em nós. Gálatas 5:22. Não se trata de abandonar a busca por uma vida ética, mas de compreender que só a encontramos plenamente quando nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17:28. Esta noite, ao repousar sua cabeça no travesseiro, pergunte a si mesmo: quem ou o que realmente ocupou o primeiro lugar em meus pensamentos, escolhas e afetos hoje? A resposta honesta a essa pergunta pode ser o início de uma revolução espiritual em sua vida. Deus, em sua sabedoria infinita, estabeleceu desde o princípio que a verdadeira realização humana só pode ser encontrada quando Ele ocupa o lugar central em nossas vidas. Essa verdade não é arbitrária, mas fundamentada no próprio desenho da criação. Fomos feitos para Deus, e nosso coração permanece inquieto até encontrar descanso nele, como afirmou Santo Agostinho. Quando permitimos que outros interesses, sejam eles relacionamentos, ambições profissionais ou até mesmo causas nobres, usurpem o lugar que pertence exclusivamente ao Criador, estamos não apenas violando um princípio espiritual, mas nos privando da plenitude para a qual fomos destinados. Alguns argumentam que essa exigência de primazia divina seria uma concepção ultrapassada do Antigo Testamento, sem relevância para a espiritualidade contemporânea. No entanto, uma análise cuidadosa dos ensinamentos de Jesus revela exatamente o oposto. Cristo não apenas ratificou esse mandamento, como lhe conferiu profundidade ainda maior. Suas palavras, em Mateus 22:37. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Não deixam margem para interpretações relativistas. O verbo amar, aqui empregado, agapau no grego original, denota um amor que é decisão, compromisso e ação, não mero sentimento. A natureza humana permanece inalterada. Assim como nos tempos bíblicos, continuamos propensos a substituir Deus por ídolos modernos. Sucesso, reconhecimento, acumulação material. A tecnologia mudou,
Mas a tendência idolátrica do coração humano persiste. A mensagem de Cristo foi intencionalmente enfática. Jesus poderia ter suavizado ou reinterpretado esse mandamento, mas optou por destacá-lo como o primeiro e maior. Sua abordagem não foi de relativização, mas de aprofundamento. As consequências práticas são verificáveis. Aqueles que experimentam colocar Deus verdadeiramente em primeiro lugar atestam a transformação resultante. Paz que transcende circunstâncias, sabedoria para decisões, contentamento independente de condições externas. Na prática cotidiana, essa priorização divina se traduz em escolhas concretas. Iniciar o dia em comunhão com Deus antes de mergulhar nas demandas seculares. Submeter planos e projetos ao crivo da vontade divina. Cultivar uma mentalidade de gratidão e dependência em contraste com a autossuficiência moderna. Não se trata de negligenciar responsabilidades terrenas, mas de cumpri-las a partir de um centro espiritual bem definido. A promessa implícita nesse arranjo divino-humano é profundamente libertadora. Quando buscamos primeiro o reino, todas as demais dimensões da vida encontram seu devido lugar e proporção. A ansiedade perde terreno, as relações ganham nova profundidade e até mesmo o trabalho adquire significado renovado. Em última análise, colocar Deus em primeiro lugar não é sobre restrição, mas sobre libertação. A liberdade de viver conforme nosso design original. A centralidade do amor a Deus na mensagem de Cristo. Quando Jesus declara em Mateus 22, 37 e 38 que o primeiro e maior mandamento é amar a Deus com todo o coração, alma e entendimento, ele não está simplesmente repetindo uma tradição religiosa. Está revelando o fundamento essencial para toda a vida espiritual. Este mandamento, que ecoa Deuteronômio 6:5, foi elevado por Cristo ao status de primeiro e maior, indicando sua natureza normativa para todos os que desejam seguir os caminhos de Deus. A prioridade absoluta que transforma tudo. Em nossa sociedade acelerada e cheia de demandas, é fácil deixar que coisas boas se tornem inimigas do que é essencial. Muitos dedicam suas melhores energias aos negócios, buscando segurança financeira. Outros investem tudo em suas carreiras, almejando reconhecimento e progresso. Há ainda aqueles que, com boas intenções, colocam a família como valor absoluto, como se o amor a Deus pudesse ser substituído pelo amor aos familiares. O problema não está nessas áreas em si. Trabalho, família, projetos pessoais são dons de Deus, mas na ordem em que as colocamos. Quando qualquer coisa, mesmo nobre, ocupa o lugar que pertence exclusivamente ao Criador, toda a nossa vida fica desequilibrada. Jesus foi claro. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. Essa palavra servir, no original grego, douleuo, significa ser escravo de. A verdade dura é que ou somos escravos de Deus ou somos escravos de outras coisas. Não há meio termo. O que acontece quando corrigimos essa hierarquia? Nosso trabalho se transforma, deixa de ser ídolo para se tornar vocação, serviço a Deus e ao próximo. Nossos relacionamentos se aprofundam. Amamos melhor quando aprendemos com aquele que é amor. Nossas prioridades se alinham, o urgente para de sufocar o importante. Nossa paz se fortalece, a ansiedade perde força quando confiamos na provisão divina. Como colocar isso em prática hoje? Comece o dia com Deus, não com o celular ou a lista de tarefas. Tome decisões a partir dos valores do reino, não apenas da conveniência. Avalie regularmente. O que está consumindo meu tempo, energia e paixão? Experimente por 30 dias colocar Deus verdadeiramente em primeiro lugar e observe a transformação. Este não é um chamado ao fanatismo, mas à liberdade.
Quando Deus está no centro, todas as outras peças da vida encontram seu lugar correto. Negócios, carreira, família, tudo ganha novo significado quando fluem de nossa conexão primária com o Pai. O desafio está lançado. Que hoje seja o dia em que você reorganiza sua vida de forma radical, colocando aquele que é o Alfa e o Ômega no lugar que lhe pertence por direito. A recompensa? Uma existência com propósito, paz e poder que o mundo não pode oferecer. A sabedoria de colocar Deus em primeiro lugar. Quando deixamos de priorizar a Deus, abrimos portas para conflitos e dificuldades que poderiam ser evitados. A vida se torna mais pesada, as relações mais desgastadas e o coração mais inquieto. Muitas das batalhas que enfrentamos não vêm das circunstâncias externas, mas da desordem interna, quando algo ou alguém ocupa no nosso coração o lugar que pertence somente a Deus. A excelência de uma vida centrada em Deus. Quando decidimos buscar a Deus em primeiro lugar, estamos optando por uma realidade superior àquela que nossos olhos podem ver. Não se trata de espiritualizar a vida ou fugir das responsabilidades, mas de ancorar nossa existência no eterno, permitindo que o temporal seja governado pelo que nunca passa. Por que essa decisão é tão transformadora? Mudança de perspectiva. As mesmas circunstâncias são vistas sob a luz da eternidade. Problemas que pareciam gigantes se tornam oportunidades para ver o agir de Deus. O sucesso deixa de ser medida humana para se tornar fidelidade divina, acesso ao sobrenatural. Efésios 3:20. Não é poesia, é promessa concreta. Infinitamente mais inclui provisão além da lógica humana, soluções que desafiam expectativas, graça para o que parecia impossível, governo divino nas áreas práticas, finanças guiadas pela sabedoria celestial, relacionamentos curados pelo amor ágape, saúde física e emocional, sustentada pela paz de Cristo. Como isso se manifesta no cotidiano? Na família. Quando Deus está em primeiro lugar, o amor conjugal se aprofunda, a paciência parental se multiplica. No trabalho, tarefas ganham significado eterno quando realizadas como para o Senhor. Colossenses 3:23. Nas crises, a fé precede os milagres, pois sabemos que aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10:23. O paradoxo glorioso. Quanto mais nos afundamos em Deus, mais capacitados ficamos para amar pessoas e cumprir responsabilidades. A verticalidade do nosso relacionamento com Ele determina a qualidade da nossa horizontalidade com o mundo. Desafio prático para esta semana. 1. Comece cada manhã declarando: Deus, hoje Tu és minha prioridade máxima. 2. Antes de decisões, pergunte: isso honra Teu lugar em minha vida? 3. Ao final do dia, agradeça pelas maneiras como Ele agiu. Esta não é religião, é revolução existencial. Quando Cristo ocupa seu lugar legítimo, tornamo-nos versões plenas de quem fomos criados para ser. E então experimentamos o cumprimento daquela promessa extraordinária. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. O que acontecerá quando você fizer desse princípio seu estilo de vida? Prepare-se para testemunhar o infinitamente mais de Deus se manifestando em sua história. A realidade transformadora de colocar Deus em primeiro lugar. Quando as Escrituras afirmam que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Efésios 3:20, essa verdade revela uma dimensão sobrenatural disponível para todo aquele que decide colocar o Senhor verdadeiramente em primeiro lugar. Não se trata de uma metáfora poética, mas de uma realidade concreta que se manifesta através de bênçãos específicas na vida daqueles que se dispõem a viver sob o governo divino.
A primeira e fundamental dessas bênçãos é a orientação divina. Quando priorizamos a Deus, abrimos espaço para que sua sabedoria infinita direcione nossos passos. O Salmo 32:8 não é apenas uma promessa consoladora, mas um compromisso ativo do Criador. Eu instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Essa orientação se manifesta de maneiras práticas e surpreendentes, desde impressões espirituais claras até portas que se abrem ou se fecham de forma evidente. Quantas decisões equivocadas poderiam ser evitadas se buscássemos sistematicamente essa direção celestial antes de agir? A segunda bênção é uma paz que desafia a lógica humana. Em um mundo marcado por ansiedades e incertezas, Filipenses 4:7 nos apresenta um contraponto divino. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não depende da ausência de problemas, mas da presença de Deus em meio às tempestades. É a tranquilidade de saber que, mesmo quando não entendemos os porquês, conhecemos o quem que está no controle. A provisão divina constitui a terceira manifestação concreta desse infinitamente mais. Filipenses 4:19 declara com todas as letras: O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Essa promessa não isenta o crente da responsabilidade de trabalhar e planejar, mas garante que, quando colocamos o reino em primeiro lugar, Deus assume o compromisso de suprir o que falta, seja através de meios naturais ou sobrenaturais. A história da Igreja está repleta de testemunhos impressionantes dessa fidelidade divina. Por fim, a proteção divina completa esse quadro de bênçãos transcendentais. O Salmo 121:7-8 oferece um dos maiores tesouros de segurança espiritual. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Essa proteção muitas vezes opera de maneiras invisíveis, desvios de acidentes que nunca soubemos que estavam por vir, armadilhas espirituais das quais fomos guardados sem perceber, ataques do inimigo que foram repelidos antes mesmo de nos atingirem. O extraordinário é que essas 4 bênçãos, orientação, paz, provisão e proteção, não são experiências isoladas, mas aspectos interligados de uma vida alinhada com a vontade de Deus. Quando experimentamos a orientação divina, naturalmente desfrutamos de maior paz. Quando confiamos na provisão sobrenatural, vivemos sob a proteção que ela traz consigo. Tudo começa com uma decisão aparentemente simples, mas profundamente transformadora. Colocar Deus verdadeiramente em primeiro lugar, não apenas em nossas palavras, mas em nossa agenda, em nossas finanças, em nossos relacionamentos e em cada área de nossa existência. Essa não é uma jornada de perfeição, mas de priorização. Não exigimos ter uma fé impecável, mas um coração disposto a buscar primeiro o reino. E à medida que damos esse passo, descobrimos a realidade prática das palavras de Jesus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. O infinitamente mais de Deus está à espera daqueles que ousam viver essa verdade de forma radical e prática. A orientação e a paz de Deus, bênçãos incomparáveis para quem o coloca em primeiro lugar. Quando nos comprometemos a colocar Deus verdadeiramente em primeiro lugar, experimentamos 2 das mais preciosas manifestações de seu cuidado por nós: sua orientação infalível e sua paz, que transcende toda a compreensão humana. Estas não são promessas vagas ou espirituais demais para nossa realidade cotidiana.
mas verdades práticas que transformam radicalmente nossa maneira de viver e enfrentar os desafios. A orientação divina é um dos maiores tesouros disponíveis ao crente. O Salmo 32:8 nos revela um Deus pessoal, que não nos deixou à mercê de nossas limitadas capacidades de discernimento. Eu instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Esta promessa se cumpre de múltiplas formas em nosso dia a dia, através da convicção interior que o Espírito Santo coloca em nosso coração, da sabedoria que encontramos nas Escrituras, dos conselhos de irmãos maduros na fé e até mesmo através de circunstâncias que Deus orquestra para nos direcionar. Quantas vezes, ao olharmos para trás, reconhecemos com gratidão a mão de Deus nos guiando em decisões que pareciam difíceis no momento, mas que hoje revelam-se claramente como parte de seu plano perfeito? Já a paz de Deus, descrita em Filipenses 4:7 como algo que excede todo o entendimento, é um antídoto poderoso contra as ansiedades que assolam o homem moderno. Esta paz não é a ausência de problemas, até porque Jesus nos advertiu que no mundo teríamos aflições, mas a presença de uma segurança sobrenatural, mesmo em meio às tempestades. É a tranquilidade de saber que, embora não entendamos todos os porquês, conhecemos o quem que está no controle. Enquanto o mundo busca paz através do controle das circunstâncias, o crente experimenta paz através da entrega dessas mesmas circunstâncias às mãos de Deus. O que torna essas bênçãos ainda mais maravilhosas é que elas se reforçam mutuamente. Quando seguimos a orientação de Deus, naturalmente experimentamos mais de sua paz. E quando estamos em paz, nosso coração fica mais sensível para discernir sua orientação. É um ciclo virtuoso que nos leva a uma vida cada vez mais centrada em Cristo e menos dependente de nossas próprias forças. Na prática, isso significa acordar cada manhã consciente de que não estamos sozinhos em nossas decisões. Significa enfrentar crises com a certeza de que há um propósito maior em tudo o que Deus permite. Significa descansar mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, porque sabemos que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Portanto, colocar Deus em primeiro lugar não é um exercício de religiosidade, mas a decisão mais sábia que podemos tomar. A escolha de viver sob o cuidado direto daquele que conhece o fim desde o princípio e que tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Quando nos rendemos a essa realidade, descobrimos que a vida ganha um novo significado e que cada dia é uma oportunidade para experimentar o cuidado e a fidelidade de Deus de maneiras sempre novas e surpreendentes. A provisão divina. Quando Deus assume o controle de nossas necessidades. A promessa de Filipenses 4:19 revela um princípio fundamental do reino de Deus. Quando o colocamos em primeiro lugar, ele assume a responsabilidade por nossas necessidades. Esta não é uma garantia de riqueza material ou de uma vida livre de privações, mas a certeza de que o Pai Celestial conhece, compreende e supre aquilo que verdadeiramente precisamos, segundo as riquezas de sua glória em Cristo Jesus. O que significa, na prática, essa provisão divina? É uma provisão sob medida. Deus não promete dar tudo o que desejamos, mas suprir o que necessitamos. Sua perspectiva é eterna. Às vezes nega coisas boas para nos dar o melhor. Como um pai amoroso, ele sabe diferenciar entre nossos caprichos e nossas reais necessidades. É uma provisão oportuna. O maná no deserto era recolhido dia após dia. Êxodo 16. Deus ensina a dependência diária. A viúva de Sarepta experimentou a farinha e o azeite que não se acabavam. 1 Reis 17. Milagres na medida exata. Jesus multiplicou os pães na hora da necessidade. João 6. Nem antes nem depois. É uma provisão multifacetada. Não apenas financeira, mas emocional,
espiritual, relacional. Inclui sabedoria para administrar recursos. Tiago 1:5. Envolve contentamento em qualquer situação. Filipenses 4:12. Como essa provisão se manifesta em nosso cotidiano? No sustento material, quando recursos inesperados surgem no momento crítico. Na saúde, quando encontramos força além de nossas capacidades físicas. Nos relacionamentos, quando recebemos graça para amar como Cristo nos amou. Nas crises, quando descobrimos reservas de fé que não sabíamos ter. O segredo para experimentar essa provisão? Priorizar o reino, Mateus 6:33. Buscar primeiro Deus e sua justiça. Viver com gratidão, 1 Tessalonicenses 5:18. Reconhecer o que já recebemos. Praticar a generosidade, 2 Coríntios 9:6. Semear para colher. Manter a fé, Hebreus 11:6. Crer que Deus recompensa os que o buscam. A provisão divina não é um cheque em branco, mas um relacionamento de confiança. Quando aprendemos a depender de Deus diariamente, descobrimos que Ele nunca falha, ainda que suas respostas nem sempre coincidam com nossas expectativas. Suas riquezas são infinitas, seus recursos inesgotáveis e seu amor, a garantia de que jamais seremos abandonados. Esta é a vida abundante que Jesus prometeu, não isenta de desafios, mas repleta da presença e do cuidado daquele que conhece nossas necessidades antes mesmo de as expressarmos. Quando nos colocamos em suas mãos, descobrimos que o Deus que fez o universo também cuida dos detalhes mais íntimos de nossa existência. A proteção divina, o cuidado integral de Deus em nossa jornada. O Salmo 23 e o Salmo 121 revelam uma verdade profunda sobre o caráter de Deus como nosso protetor. Quando declaramos, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", não estamos afirmando uma vida sem desafios, mas proclamando uma realidade espiritual. Aquele que guia nossos passos também é capaz de guardar nossa vida em todas as circunstâncias. Essa proteção divina manifesta-se de múltiplas formas em nossa caminhada cristã. 1. A natureza da proteção divina. A promessa do Salmo 121, 7 e 8 apresenta 3 dimensões essenciais da proteção de Deus. Proteção contra o mal. Não apenas o mal físico, mas principalmente o mal espiritual que busca destruir nossa comunhão com Deus. Proteção da vida. Preservação integral de nosso ser, corpo, alma e espírito. Proteção contínua, desde a saída até a chegada, em todos os momentos e em todas as estações da vida. 2. Como a proteção divina opera. A proteção de Deus em nossas vidas não é um escudo mágico que nos isenta de dificuldades, mas um cuidado soberano que se manifesta de várias maneiras. Preventivamente, muitas vezes Deus nos protege de perigos que nem chegamos a perceber. Preservativamente, sustentando-nos em meio às provações que Ele permite. Redentivamente, transformando em bem o que o inimigo intentou para o mal. Romanos 8:28. 3. A relação entre priorizar Deus e experimentar sua proteção. Quando alinhamos nossa vida com a vontade de Deus, entramos numa dimensão de segurança espiritual. Nossas decisões são tomadas sob a orientação do Espírito, evitando armadilhas. Nossas prioridades refletem os valores do reino, trazendo equilíbrio. Nossa comunhão com Deus nos mantém sensíveis à sua voz de alerta. E 4. A proteção divina na prática. Essa realidade se traduz em experiências concretas, proteção física, como no caso de Daniel, na cova dos leões, Daniel 6. Proteção emocional, guardando nosso coração da amargura e desespero. Proteção espiritual, armando-nos contra as ciladas do diabo, Efésios 6:11. Proteção relacional, guardando-nos de relacionamentos nocivos. 5. O paradoxo da proteção divina.
A Bíblia está repleta de exemplos onde a proteção de Deus não significou ausência de sofrimento, mas presença de graça no sofrimento. José foi protegido mesmo passando pela escravidão e prisão. Os 3 jovens hebreus foram protegidos na fornalha, não da fornalha. Paulo experimentou proteção divina em meio a naufrágios e perseguições. 6. Como viver sob essa proteção? Para desfrutarmos plenamente desta bênção, somos chamados a confiar na soberania de Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Obedecer aos seus mandamentos, que são limites protetores. Vigiar contra as tentações e ciladas do inimigo. Revestir-nos de toda a armadura de Deus. Efésios 6, 10, 18. Conclusão: o cuidado integral do pastor. O Salmo 23 pinta o quadro mais completo da proteção divina. Um cuidado que inclui descanso em verdes pastos, refrigério junto a águas tranquilas, restauração da alma, direção por veredas de justiça, companhia no vale da sombra da morte, unção com óleo, e bondade e misericórdia todos os dias. Esta é a proteção que recebemos quando fazemos de Deus nossa prioridade máxima. Não uma vida sem desafios, mas uma jornada onde cada passo é acompanhado pelo pastor que conhece o caminho, tem poder para nos guardar e promete nos levar em segurança à casa do Pai. Quando caminhamos com Deus, estamos sempre sob o olhar atento daquele que nunca dormita nem dorme. Salmo 121, 4. E que transforma cada desafio em oportunidade para experimentarmos seu poder protetor. Esta é a segurança inabalável daqueles que fazem do Senhor o seu refúgio e fortaleza. A prioridade divina e seu impacto transformador. Colocar Deus em primeiro lugar não é um mero clichê religioso, mas o fundamento essencial para uma vida verdadeiramente plena. Quando o Salmo 121 nos apresenta Deus como nosso guardião constante, está revelando uma realidade espiritual profunda. O Criador do universo se compromete pessoalmente a proteger e guiar cada passo daqueles que o buscam de todo o coração. Esta verdade transcende a teoria teológica para se tornar experiência concreta na vida diária de todo crente que faz essa escolha radical. A decisão de priorizar a Deus exige mais que boa intenção, requer ação consistente. Manifesta-se quando reservamos os primeiros momentos do dia para a comunhão com Ele, antes mesmo de verificar mensagens ou compromissos. Revela-se quando submetemos nossos planos ao crivo da vontade divina, dispostos a ajustar rotas mesmo quando contrariam nossos desejos. Consolida-se quando, em meio às tempestades da vida, escolhemos confiar na sua fidelidade mais do que em nossas percepções limitadas. Esse posicionamento espiritual não nos isenta de desafios, mas transforma radicalmente nossa maneira de enfrentá-los. À medida que nos alinhamos com os propósitos divinos, nossos valores são gradualmente renovados. O que antes parecia crucial perde urgência, enquanto o eterno ganha nova relevância. Nossas escolhas passam a refletir não mais os critérios mundanos de sucesso, mas a sabedoria celestial que discerne o verdadeiro significado de cada coisa. A promessa divina de suprir nossas necessidades adquire profundidade singular quando compreendemos que Deus, em seu amor perfeito, distingue com precisão entre nossos desejos imediatos e nossas reais necessidades. Como Pai amoroso, Ele muitas vezes nos protege de receber o que pedimos, para nos dar o que verdadeiramente precisamos. Seu cuidado se manifesta não apenas na provisão material, mas no sustento emocional, na fortaleza espiritual e na paz que persiste mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. A proteção divina, tão enfatizada nas Escrituras, opera em múltiplas dimensões. Muitas vezes age preventivamente, desviando-nos de perigos que nem chegamos a perceber. Outras vezes se manifesta preservativamente, sustentando-nos em meio às provações que nos refinam.
Em todos os casos, revela-se como expressão do amor incondicional daquele que prometeu nunca nos deixar nem nos abandonar. Na prática cotidiana, essa vida centrada em Deus se traduz em escolhas concretas: começar o dia em sua presença, tomar decisões à luz dos valores eternos, cultivar relacionamentos que honrem seus princípios, enfrentar adversidades com a certeza de sua companhia. Não como ritual vazio, mas como expressão natural de um coração que encontrou no Criador seu verdadeiro lar. Os frutos dessa decisão transcendem as expectativas humanas. Perdas aparentes revelam-se ganhos espirituais. Fraquezas tornam-se oportunidades para a manifestação do poder divino. Incertezas dão lugar à confiança inabalável no bom pastor que conhece cada curva do caminho. Esta é a vida abundante que Cristo prometeu, não isenta de desafios, mas plena de significado e esperança. Portanto, fazer de Deus nossa prioridade máxima não é negar a realidade das responsabilidades terrenas, mas cumpri-las a partir de um centro espiritual bem definido. É viver cada dia na consciente dependência daquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Quando Ele ocupa seu legítimo lugar em nosso coração, todas as outras dimensões da existência encontram seu perfeito equilíbrio e propósito. A prática contínua do reconhecimento divino, a sabedoria de Provérbios 3:6 nos convida a um exercício constante de reconhecimento da soberania divina em todas as áreas de nossa existência. Este reconhecer o Senhor vai além de uma mera declaração verbal. É uma postura integral de vida que envolve nossa mente, emoções e vontade. Quando praticamos esse princípio com consistência, experimentamos na prática a fidelidade de Deus em endireitar nossas veredas, guiando-nos por caminhos que, mesmo quando inesperados, revelam-se perfeitos em seu timing e propósito. Essa orientação divina produz frutos tangíveis em nosso cotidiano. À medida que alinhamos nossas escolhas com a vontade de Deus, descobrimos uma paz que não se assenta na ausência de problemas, mas na certeza da presença divina em meio às tempestades. Essa paz, por sua vez, gera uma alegria profunda, não a euforia passageira que depende de circunstâncias favoráveis, mas o contentamento inabalável que brota da comunhão com o Pai. São essas marcas distintivas que nos capacitam a sermos testemunhas autênticas do agir divino, não apenas através de nossas palavras, mas pelo modo transformado como enfrentamos os desafios e celebramos as vitórias. O resultado natural dessa jornada de submissão é uma metamorfose radical em nossa cosmovisão. Passamos a enxergar o mundo através das lentes do reino, identificando oportunidades de servir onde antes víamos apenas obstáculos, discernindo propósitos eternos em situações aparentemente corriqueiras e percebendo a mão soberana de Deus, mesmo nos detalhes mais simples do dia a dia. Nossos relacionamentos são igualmente transformados, pois passamos a amar não por obrigação ou interesse, mas como resposta ao amor incomparável que primeiro recebemos. Os desafios, por sua vez, deixam de ser motivos de desespero para se tornarem oportunidades de crescimento e demonstração do poder divino. Viver dessa maneira é experimentar o cristianismo em sua essência mais pura, não como um conjunto de regras a serem seguidas, mas como um relacionamento vital que impregna cada aspecto de nossa existência. É permitir que a luz da presença divina ilumine não apenas nossos momentos de culto formal, mas também nossas conversas cotidianas, nossas decisões profissionais, nossa criação dos filhos, nosso uso do tempo e dos recursos. Quando essa realidade se instala em nosso coração, descobrimos o verdadeiro significado da vida abundante que Jesus prometeu, uma existência onde cada pensamento é filtrado pela verdade divina,
Cada palavra é temperada pela graça e cada ação é motivada pelo amor que flui do próprio coração de Deus. Este é o convite que permanece aberto a todos os que desejam ir além de uma experiência religiosa superficial. Mergulhar na profundidade de um relacionamento transformador com aquele que conhece o fim desde o princípio e que, em sua infinita sabedoria, promete guiar nossos passos quando o reconhecemos em todos os nossos caminhos. A jornada pode exigir renúncia, mas a recompensa é incomparável. A alegria de participar ativamente do desdobramento do plano divino, testemunhando em primeira mão como Deus é fiel para cumprir suas promessas na vida daqueles que nele confiam. Vamos encerrar este momento abençoador com um gesto de amor e fé. Deixe nos comentários o nome de um familiar que você deseja ver abençoado, seu cônjuge, filhos, pais ou qualquer pessoa especial de sua família. Vamos unir nossas orações por cada nome que for mencionado aqui. E se você ainda não é inscrito, não perca as próximas mensagens de fé e esperança. Clique em inscrever-se para acompanhar nosso conteúdo e fortalecer sua caminhada espiritual. Que Deus abençoe ricamente você e toda a sua família. Amém. Não esqueça de marcar aquela pessoa especial para que ela também receba esta bênção. Vamos juntos espalhar o amor de Deus.